Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, quem participou da missa aqui na semana passada, no domingo, lembra que eu mencionei que no domingo passado não meditaria sobre o texto do Evangelho, mas privilegiaria o texto da segunda leitura, da carta aos Efésios, que a gente continua escutando, muito provavelmente ainda nesses próximos domingos. Talvez eu volte neste texto, dada a importância dele para a nossa caminhada de fé. Mas hoje eu queria dedicar a minha meditação a este texto do Evangelho. Não sei se vocês se recordam, no domingo passado, Jesus havia escolhido os 12 apóstolos. Na verdade, não foi no domingo passado, mas nas leituras passadas, Jesus havia escolhido os apóstolos. Depois começou a ensinar-lhes. E no domingo passado, nós ouvimos o texto em que Jesus envia os seus apóstolos. Na verdade, é muito interessante porque a palavra apóstolo aparece em São Marcos mais do que aparece nos outros textos. E literalmente falando, a palavra apóstolo significa aqueles que são enviados com autoridade. Isto é, literalmente, se a gente fosse traduzir a palavra apóstolos. Então Jesus envia os apóstolos para que eles preguem o Evangelho. E aí, do domingo passado para este, como nós não lemos todos os textos que estão entre o texto do domingo passado e o deste, se a gente fosse ler na Bíblia, os apóstolos começaram a percorrer as cidades e anunciar o Evangelho. E Jesus continua também a sua missão. O texto de hoje é quando os apóstolos voltam daquela missão dada por Jesus. Então eles voltam e se reúnem com Jesus e eles começam a contar a Jesus tudo o que haviam feito. Ou seja, eles dão um testemunho do que aconteceu durante aquela missão. E vendo que vinha tanta gente, isso é muito interessante, que eles não tinham tempo nem para comer, né, justamente porque era uma multidão que seguia e as demandas eram muito grandes. Jesus então toma a decisão de tomar os seus apóstolos e ir para um lugar deserto para que eles possam descansar um pouco, né? Jesus queria estar com eles, ouvir o relato, podemos dizer assim, da missão, mas também era a ocasião de que eles pudessem descansar, dado o trabalho árduo que estavam fazendo. Então, entram numa barca, eu já expliquei isso para vocês várias vezes, né, que, na verdade, o Lago de Genezaré funcionava mais ou menos como se fosse uma hidrovia. Então, eles, ao invés de subir no carro e ir para algum lugar deserto, eles subiram no barco e procuraram um lugar afastado, onde tinham menos pessoas. Porém, a expectativa foi frustrada, né? Então, Jesus toma os apóstolos para ir para um lugar deserto, e ao invés de chegar lá e estar deserto, tinha uma outra multidão.
que já tinha intuído para onde eles estavam indo e correram a pé e chegaram lá antes de Jesus, e Jesus se depara com aquela situação. E aí o texto diz que Jesus se compadece daquela multidão, que era uma multidão sem pastor, e aqui o texto do Evangelho faz eco ao texto da primeira leitura que nós ouvimos, onde a situação do povo de Israel era a mesma, né? Deus olhava para o seu povo e os via como um povo sem pastor. E por isso fez a promessa, que se cumpre em Jesus Cristo, de Ele mesmo ser o pastor daquele rebanho. Por isso que hoje no Salmo nós cantamos este Salmo que é bastante conhecido para nós, que é o Salmo 22. Inclusive a igreja, e é bonito como ela faz isso, né? Nos faz repetir na antífona: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Então, Deus mesmo então vem, e em Cristo isso se concretiza de uma maneira mais plena, podemos dizer assim, né? Então Cristo mesmo vem ao encontro daquela multidão que é como ovelha sem pastor, para ensinar-lhes. Isso também é muito importante. Diante de uma multidão de quem Jesus se compadece, a atitude de Cristo é ensinar-lhes. Apesar de que o tema preponderante, se a gente fosse olhar as leituras, né, primeira leitura, Salmo e o texto do Evangelho, coloca, vamos dizer assim, a atenção nesta figura de Jesus como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele mesmo vai dizer no capítulo 10 do Evangelho de São João: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas hoje eu queria tocar num tema que subjaz, podemos dizer assim, por detrás desta atitude de Jesus, que é essa situação que Cristo enfrenta de ter que escolher entre duas possibilidades. A gente vê que Jesus, quando recebe os apóstolos, ele toma uma decisão, né? Porque ele vê a necessidade dos seus apóstolos que precisavam descansar. E diz para eles: vamos para um lugar à parte, né? Então, esta é a primeira situação que Cristo enfrenta. Depois, logo em seguida, quando chegam naquele lugar, Cristo se depara com uma outra realidade, que é essa multidão que está cansada como ovelha sem pastor. E Cristo também tem que se deparar com isso, né? Então ele tem que fazer uma decisão sobre duas situações que são necessidades que Cristo reconhece. Então Cristo reconhece a necessidade dos seus apóstolos, de um lado, e reconhece também a necessidade daquela multidão que está como ovelha sem pastor. E aqui ninguém ousaria dizer, eu imagino, né, ninguém ousaria dizer que uma ou outra decisão seriam erradas, né? Se Jesus decide acolher os seus apóstolos, ficar com eles, ouvi-los, dar tempo para que eles descansem, ninguém aqui ousaria dizer que isso é uma coisa ruim, né? E ao mesmo tempo também ninguém aqui, eu penso, ousaria dizer que seria ruim que Cristo dedicasse tempo e cuidado àquela multidão, né? Então aqui emerge uma coisa que é muito comum na nossa vida. A gente normalmente pensa que as nossas escolhas são feitas entre uma coisa ruim e uma boa, né? Se fosse assim, era até mais fácil a gente escolher. Mas no final das contas, a grande maioria das decisões que nós tomamos não é entre uma coisa ruim e uma boa. Normalmente são entre coisas boas. Por exemplo, alguém aqui ousaria dizer que ficar na cama dormindo neste domingo tão friozinho aqui seria ruim? Ninguém ousaria dizer. Eu não ousaria dizer. Porque na verdade não é uma coisa ruim, né? Mas ao mesmo tempo alguém ousaria dizer que vir à missa às 8 horas da manhã nesse friozinho é uma coisa ruim? Não. Né? Do mesmo modo, como você, quem aqui, os estudantes ou quem estuda, imagina, você chega num dia de noite, alguém ousaria dizer que dormir seria uma coisa ruim? Não, né? Mas também, se a gente tem prova no outro dia, alguém ousaria dizer que estudar é uma coisa ruim? Também não. Então, na nossa vida, na verdade, na grandíssima maioria das vezes, nós estamos enfrentando decisões onde há vamos dizer assim, dois bens que são bons em si mesmos, que estão em jogo, porém a gente não tem a possibilidade de fazer as duas coisas. Só um pequeno parênteses, né? Vocês sabem que eu procuro dar muita formação aqui, né? Me empenho para aqui na paróquia, oferecer muitas possibilidades, e todas as vezes que eu anuncio alguma formação, a pergunta que primeiro surge é: vai ficar gravado? Porque as pessoas querem assistir isso depois, porque não tem possibilidade de fazer duas coisas, né? E eu insisto em não gravar as coisas, muitas vezes, a não ser a homilia, que depois de muito custo
assim, consentir de que a gente gravasse domingo, porque a gente vai perdendo esta sensibilidade de que na vida não se pode tudo, entendeu? Nesta vida não se pode tudo. Na grandíssima maioria das vezes, nós vamos ter que escolher entre duas coisas boas, sacrificando uma delas. A verdade é esta. Por exemplo, para estar aqui hoje de manhã, vocês sacrificaram a cama, o conforto do lar e etc. Né? E para fazer tantas outras coisas na vida é assim. E aí a gente precisa aprender a escolher como Jesus. Este é o ponto em que eu queria chegar. Né? É muito interessante como Cristo lida com aquela situação. Em primeiro lugar, Cristo não negligencia os seus apóstolos. Então não há propriamente uma negligência a respeito do bem. Né? Não é que Cristo despreza um bem. Né? Não é essa a atitude de Jesus. Pelo contrário, ele nota a necessidade dos seus apóstolos e se empenha por isso. Porém, quando há dois bens conflitantes, Cristo precisa ficar atento a como decidir diante daquela situação. Né? Ele primeiro, podemos dizer assim, escuta ele mesmo, né? A sua compaixão, ou seja, esta experiência profunda interior de sofrer porque vê o outro sofrendo. Né? Ele está vendo aquela multidão que é como uma ovelha sem pastor. Aqui, pelo amor de Deus, compaixão, gente, não é simplesmente um sentimento vago, assim, de comoção diante de uma coisa ruim. A compaixão no sentido cristão é muito mais do que isto, né? Na verdade, a compaixão no sentido cristão é padecer com, ou seja, é quando de alguma maneira eu experimento a dor daquela pessoa ou daquelas pessoas, porque elas me são tão caras e eu as amo tanto que o sofrimento delas passa a ser meu. Né? Por isso que é compaixão. Né? Paixão significa passo, sofrimento. Né? Então, sofrer com, padecer com. E que normalmente desperta em nós não só um sentimento vago. Às vezes a gente sofre vendo as coisas ruins, mas a gente continua sentado na nossa casa mudando o canal da televisão. Isso não é compaixão verdadeira, é só um sentimento de dor. Né? A verdadeira compaixão me move a tomar uma decisão, inclusive se for necessário, de sacrifício. E aqui é muito interessante o segundo elemento. Quando Cristo toma uma decisão, além de reconhecer dentro de si a motivação, a compaixão, ele não o faz segundo o critério do que é mais cômodo, do que é mais fácil. Ele faz aquilo que é devido pela compaixão que sente. Ou seja, a sua atitude não é afetada, podemos dizer assim, porque ele acha que é melhor, mais fácil, mais cômodo uma determinada atitude. E um segundo elemento, o fato de decidir a respeito de ensinar aquela multidão, e sob certo aspecto, podemos dizer assim, não gastar o tempo com os apóstolos, não é em si mesmo uma negligência pelos apóstolos. Pelo contrário, Cristo também está ensinando os apóstolos como se vive essa vida, como se decide diante de duas possibilidades. Ou seja, o seu modo de agir, de ensinar aquela multidão que é como ovelha sem pastor, é também um ensino para os seus próprios apóstolos. E aqui muito importante que todas as circunstâncias que estão em torno de Jesus, ele as considera, mas ele toma a decisão que é mais justa, mesmo que seja mais custosa. Né? Aqui eu quis tomar alguns elementos do texto bíblico para tentar trazer isto para a nossa vida. Né? Aqui há um primeiro elemento que é muito importante. Todas as vezes que nós estamos diante de possibilidades na nossa vida, antes de tudo é preciso considerar isto, que foi o que guiou Jesus, né? E eu já falei sobre isto. Não é possível ter tudo nessa vida. E por isso a gente vai precisar aprender a elencar prioridades. Tem coisas que são mais importantes do que as outras. O que não significa que as outras não sejam boas, ou que sejam ruins, ou que sejam desprezíveis. Significa que neste momento, ou dentro deste quadro, há uma hierarquia entre elas e eu vou precisar de escolher ou uma ou outra. Então, a gente precisa encontrar dentro de nós essa liberdade para dizer, olha, isto seria muito bom, porém não é possível. E, sobretudo, considerando a nossa vida, que é cheia de coisas, e, sobretudo, considerando que um dia tem 24 horas, dos quais, mais ou menos, entre 6 e 7, a gente passa dormindo, o que nos sobra muito pouco de tempo para fazer tantas coisas como a gente gostaria. Então, é preciso saber que, quando nós escolhemos, tem que haver uma prioridade. Isto é a primeira coisa. Segunda coisa, para fazer boas escolhas, nós temos que aprender a fazer discernimento.
É claro que escolhas simples do tipo, vou vestir sapato, o preto ou o marrom, isso a gente deveria tratar com muito mais rapidez na nossa vida, né? E é interessante porque com isso a gente gasta muito tempo. E às vezes aquelas decisões que são muito mais importantes na nossa vida, a gente tende a secundarizar a importância delas e a gente acaba decidindo sem antes pensar um pouco. E aqui é uma outra coisa muito importante, a gente precisa usar a nossa inteligência para nos deixar guiar, e não os nossos afetos. Os nossos sentimentos são muito volúveis. E a gente sabe muito bem disso. A gente vê uma situação agora que a gente chora, 5 minutos depois nós estamos rindo e esqueceu de tudo, entendeu? Nós não podemos nos deixar guiar simplesmente por um sentimento que traz o nosso coração. As nossas decisões precisam ser tomadas a partir da nossa inteligência, porque é isso que nos distingue de todos os outros animais. Um cachorro avança em alguém porque está irado, podemos dizer assim, está acuado, né? Um homem acuado precisaria pensar, o que eu devo fazer neste momento? A decisão não pode ser meramente afetiva. E aqui é muito interessante, por isso fiz questão de enfatizar que a compaixão de Jesus não tem nada de um sentimento vago, até porque Jesus não se deixava guiar por sentimentos vagos, né? Então é preciso usar a inteligência para considerar a realidade, né? Jesus precisou considerar a situação dos seus apóstolos, a situação daquela multidão, o que ele faria, qual impacto teria na vida daquela multidão, mas também na vida dos seus apóstolos. Então a gente tem que saber pesar estas coisas. E, sobretudo, muito cuidado quando os afetos estão muito assim, né, exuberantes dentro de nós. Quando a gente está com muita raiva, com muita alegria, com muita tristeza, com muita saudade, a gente tende a tomar decisões pouco refletidas que depois têm um impacto enorme na nossa vida, entendeu? Então é preciso, às vezes, dizer, não, opa, tem que esperar um pouquinho, a gente usa essa expressão até que a poeira baixe, entenda-se, né, até que os afetos se acalmem, para que a minha inteligência, de novo, comece a funcionar melhor. Depois há um outro elemento muito importante que nós decidimos, a nossa decisão não pode ser porque é mais fácil, porque é mais cômodo, porque é mais agradável. Não é isto. Na nossa vida, quando dois bens estão conflitando, porque não há possibilidade de fazer os dois, a nossa decisão tem que ser por aquilo que é melhor, mesmo que seja mais custoso. Por aquilo que, naquele momento, é a coisa justa a ser feita, porque é o bem que naquele momento é mais importante, que eu entendo que é o justo de ser colocado em prática, mesmo que ele me custe mais. Muito interessante, convivendo com as famílias, às vezes eu escuto os pais falarem, os meninos falam, mas eu não gosto. O pai diz, a gente não faz tudo que a gente gosta, a gente não faz só o que a gente gosta. É verdade, a gente não faz só o que a gente gosta, a gente não só faz aquilo que para nós é apetecível. Honestamente, se a gente fosse fazer isso, eu não faria 80% das coisas que eu faço no meu dia a dia. Mesmo as coisas mais santas deste mundo, entendeu? Não quero escandalizar ninguém, mas como padre, mesmo as coisas mais importantes, não é que elas me são assim apetecíveis tantas vezes. Às vezes, quando assim estou atendendo, já contei isso para vocês, né? Não fiquem acuados, podem vir confessar, não fiquem com medo, né? Mas às vezes estou confessando ou estou atendendo as pessoas e vai chegar lá 9h30 da noite, né? E alguém começa com esse discurso, mas é porque eu não estou feliz, porque eu não me sinto bem. Mas meu caro, se eu sentisse bem, eu estava lá na minha cama dormindo agora, não estava te atendendo aqui, entendeu? Se fosse para sentir bem, eu estava lá dormindo, não aqui. Para com esse discursinho de adolescente. Isso é discurso de adolescente, que fica fazendo birrinha para fazer aquilo que é melhor, entendeu? Nós adultos, e para ajudar os nossos filhos também a chegar neste ponto, a gente precisa começar, poxa, isso aqui é o melhor. Claro, me custa, como foi para Jesus? O que era melhor do ponto de vista do cômodo? Ter ficado ali com os 12 apóstolos, batendo papo, descansando, bebendo e comendo, que tinham trabalhado para danar, entendeu? Mas não é isso que move a Cristo, né? É a sua compaixão que se converte. Então, quando a gente entende interiormente isto é justo, a gente tem que colocar em prática. Se nós fazermos desta maneira, claro, nós não somos infalíveis, nós vamos acertar sempre? Muito provavelmente não. Às vezes a gente vai se equivocar? Muito provavelmente sim. Mas o que não pode faltar da nossa parte é a honestidade. Honestidade de quem procura, de quem está tentando entender o que é melhor, de quem quer fazer o que é o certo, né? Sobretudo porque este bem que nós vamos colocando em prática sempre
que vai nos ajudar a dar passos de verdadeiro crescimento e conversão. E se a gente se empenha e faz assim, vocês vão notar que a gente vai ganhando, mais habilidade, mais capacidade de compreensão do bem e mais força interior para aderir a ele. E o bem vai se tornando para nós como vamos dizer assim, quase uma segunda natureza, né? Nós nos tornamos muito sensíveis a ele. E aí nossa vida vai caminhando de uma maneira certamente muito melhor e que nos conduz de verdade à nossa conversão. Então eu queria deixar uma tarefinha para vocês, né? Não para amanhã, porque senão é igual o regime que vai começar segunda-feira, que ninguém faz, né? Então para hoje. Para hoje. Comecem a ver que, na verdade, a nossa vida é cheia de necessidade de tomar decisão. Por exemplo, hoje, cada um no seu horário, tocou o despertador. A gente tem que tomar a primeira decisão de dia. Eu vou ficar na cama ou vou levantar, entendeu? Então, desde que a gente abre o olho, tem uma decisão para ser tomada. Olha para frente, para hoje. E começa a se dar conta a quantidade de decisões que a gente tem que tomar. E antes de fazer qualquer análise assim para o que fazer, eu queria pedir que vocês começassem a prestar atenção como vocês estão tomando as decisões. Baseado em quê? Baseado em que você disse que não vai almoçar na casa da sua mãe hoje? Baseado em que você escolheu fazer uma coisa ou outra? Para que a gente tome consciência de por onde a gente está tomando as nossas decisões. Depois, um segundo passo é comecem a levar mais a sério decisões importantes. Como eu disse, se vai usar sapato, isso é pouco importante, apesar de que a gente dá um valor enorme para isso. Mas comecem a se perguntar, por exemplo, que decisões eu tomo? Então, como é que eu estou tomando essas decisões? E quais são as decisões que eu tomei em base ao que é cômodo para mim? E comecem a ser mais cuidadosos com essas decisões, a se empenhar mais para decidir de uma maneira verdadeira. E eu ia fazer uma brincadeira, depois vocês contam aqui nos comentários qual deu o resultado disso. Mas assim, pois comecem a se dar conta de como isso impacta na vida de vocês, no sentido de melhorar, de fazer crescer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.